Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Ivo, eu sou professor e sócio da Dito CRM e a gente está aqui para mais uma edição do Customer Experts, nosso podcast. A ideia aqui é a gente debater os temas mais relevantes para o varejo, com o objetivo de trazer insights bem práticos, né, que vão otimizar a sua rotina e te ajudar a colocar o consumidor no centro da estratégia. E para cumprir esse fim, a gente traz aqui sempre para a nossa mesa grandes líderes do varejo, pessoas de referência, com muita bagagem acumulada, que se diferenciam, inclusive, por terem um olhar diferente aí sobre o consumidor e como é que a gente pode aproveitar esse caminho de crescimento para poder ajudar as marcas também a continuar crescendo. Ou seja, pessoas que vão elevar o nível aqui da nossa conversa, gerar ótimos insights e ótimas oportunidades. Então, se você gostou dessa proposta, já fica o convite aí para você deixar o seu like nesse vídeo, ativar o sininho ou, né, seguir a gente de alguma forma aí pelos canais onde a gente publica esse podcast. A gente também está presente no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, YouTube, e Spotify e outras plataformas. Então fiquem à vontade para ouvirem e para assistirem pela plataforma que você achar melhor. E sem mais delongas, pessoal, hoje eu trouxe aqui um convidado muito bacana, uma pessoa com quem eu tenho tido ótimas conversas nos últimos 5 anos, pelo menos, e um cara que eu admiro pra caramba. Era meu sonho trazer ele aqui. Hoje eu tô realizando um sonho, só para elevar a expectativa aqui. Tá aqui comigo Daniel Haddad, que hoje é diretor de canais e soluções digitais no Grupo Malvi. Daniel, muito obrigado por ter aceito o convite, cara. De verdade, estou realizando um sonho de ter esse papo aqui ao vivo com você. Cara, não fala assim que você até me arrepiou, cara. Fico emocionado. Mas, de verdade, assim, o prazerzaço é meu. Que nem você falou, já vão aí 5, 6 anos que a gente troca bastante, a gente conversa bastante. Você é um dos caras bacanas que eu conheci nesse caminho. E a honra, na verdade, é totalmente minha em estar aqui contigo para falar um pouquinho mais sobre varejo, sobre CRM, sobre toda a jornada que a gente já vem aí há uns 10, 12 anos tocando aí no dia a dia. Então, eu que te agradeço totalmente. Agradeço, falou, todo mundo da Dito. E é sempre uma honra estar com vocês aqui. Acho que é o terceiro que a gente faz já, mas o primeiro podcast de verdade. Os outros foram na época da pandemia e tudo mais. Então, bem legal estar aqui, bem legal estar no estúdio junto contigo e com todo mundo aqui da Dito. Sempre trocas muito legais e o Daniel, sempre falei com ele, gente. Ele é um cara que não é acomodado. E é desse tipo de pessoa que a gente precisa cada vez mais no varejo, né? Que não está satisfeito com o status quo e entende que o que foi feito até aqui não necessariamente vai ser o que traz o sucesso daqui para frente. Então, né, sempre foi uma pessoa que, nas empresas onde ele passou e com as quais a gente conviveu, né, sempre tentou mudar um pouco da realidade, trazer melhoria e desafiar, né, alguns paradigmas. E eu acho que, de novo, a gente precisa de coragem dentro do varejo para que a gente possa fazer as mudanças necessárias. Inclusive, pegando esse gancho, Daniel, você passou já por algumas marcas muito legais, né, como FON, como Inbrands. Teve uma incursão recentemente fora do varejo, Exato. Sentiu saudade e voltou. Conta pra gente um pouco dessa história, cara. Como é que, né, das marcas que você já passou, né, e essa incursão fora do varejo e principalmente agora esse retorno. Essa é uma história, é aquilo que a gente fala, né? O bichinho do varejo picou, é difícil de você sair dele. Eu tentei fazer essa incursão, mas só para resumir, então. Hoje eu sou diretor no Grupo Malvi, tô na Malvi há mais ou menos uns 2 meses, 3 meses. Jovem início, assim, lá, muito feliz. Mas que nem você falou, eu venho de uma história de varejo desde 2013, então Riachuelo, depois muitos 6 anos na FON, onde a gente se conheceu. Depois passei pelo Grupo Inbrands, Richard Zelos, VR, Salinas, Bob Store, todas as marcas do grupo, onde foi uma escola gigantesca para mim. Tive uma incursão por 6 meses numa farmacêutica, totalmente fora do varejo. Inclusive, ela não era uma farmacêutica varejista, era uma farmacêutica de especialidade hospitalar. Aprendi bastante lá, mas o bichinho do varejo picou de novo e eu tive que voltar. Aceitei o convite da Malvi e foi um golaço, assim, porque me encontro muito feliz e muito
animado para esse desafio novo. E uma coisa que você falou, quando você estava dizendo agora, que é uma coisa que eu tô encontrando bastante lá. Lá o inconformismo é muito bem-vindo. Uhum. Então, assim, não se conformar com o status quo, do jeito que as coisas andam, a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Então, assim, me encontro muito feliz lá, podendo aplicar esse inconformismo que o varejo precisa, cada dia mais. Pegando então, cara, né, essa volta ao varejo, eu acho que, né, o varejo te convocou de volta, vamos chamar assim, porque a gente não podia viver sem você. Ó, maravilha. Diria dessa forma. Qual que é hoje, né, o seu principal desafio dentro do Grupo Malve? Tá, então vamos contextualizar um pouquinho sobre o Grupo Malve. A Malve, a marca principal nossa, é uma holding, né? A gente tem algumas marcas lá dentro. A Malve Kids, enfim, Carinhoso, também participação na Básico.com, na Basicamente, enfim. É um grupo que hoje, esse ano fez 55 anos de história, então já é bem uma das empresas sobreviventes, que a gente brinca, né? Do aniversário de 50 anos. Já estamos nos 55. Originária lá de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. É uma terra bem legal, bem diferente. Uma empresa, uma love brand, tanto pelo público quanto principalmente pelos funcionários. E é uma empresa, assim, que ela sempre foi muito focada no multimarca. E ela é e vai ser para sempre, porque é o grande canal da empresa. A empresa tem hoje 25 mil clientes multimarcas no Brasil. É a empresa com maior capilaridade no nosso ramo, disparado. A gente está presente em 80% dos municípios brasileiros. Então, em 80% das cidades do Brasil, lugares que quase nenhuma, ou às vezes nenhuma outra marca chega, a gente chega. Então, assim, é uma história muito rica, mas que sempre foi muito multimarca e vai continuar sendo. E hoje a empresa começa uma incursão também mais para trazer o cliente para dentro, cliente no sentido do consumidor final, para entender vamos dizer assim, o usuário da nossa roupa, do nosso produto. Então, foi com essa visão que eu fui chamado, eu brinco que fui convocado para ir para a Malve, porque é uma chamada de vida. E hoje os nossos desafios lá hoje, então, são muito mais focados nisso, de trazer uma cultura um pouco mais de consumidor final para dentro de uma empresa tradicionalmente B2B, tradicionalmente multimarca. E está sendo uma coisa muito bem recebida. A gente está numa transição também da gestão, do CEO, nosso antigo CEO, Guilherme, acaba de assumir a cadeira, ainda está no processo de assumir a cadeira de presidente do conselho, e a vinda da Gabriela Cerny para a Malve como CEO, ela já era do nosso conselho, traz essa visão de, que a gente brinca lá, que é Team Sellout, que é trazer essa visão. Ela foi muitos anos Renner, então ela tem essa visão de sellout, ela tem essa visão de marca e produto muito forte. Então, assim, está sendo uma jornada muito legal e o nosso principal desafio hoje é esse, é trazer essa visão para dentro da empresa, falar mais de cliente, falar mais de consumidor final, colocar os dados desse mundo nosso para dentro, e eu como cabeça de todos os canais digitais, dos negócios digitais da empresa, a parte de aculturamento, montar o time já muito bom montado lá dentro, então aculturar, desenvolver mais, fazer com que a gente seja mais um canal de potencializar não só a nossa venda B2C, mas como também uma venda B2B através das ferramentas que a gente usa hoje em dia e das metodologias que a gente tem hoje disponível para poder trabalhar esse mundo digital dentro do mundo mais físico, como a gente pode dizer, aquele mundo de representante comercial, de visita à loja. Então, assim, essa é a jornada legal que a gente está desenhando lá a várias mãos para a gente conseguir fazer esse processo todo funcionar de forma fluida e com bastante sucesso lá dentro. Perfeito. Eu queria explorar esse ponto. Não é a primeira vez que você passa por uma empresa que tem tanto o atacado quanto o varejo. Sim. Né? Agora, você me falou um negócio que chamou a atenção, né? O B2C, ou o contato direto com o consumidor, não é só simplesmente, né, para um fim de canal de venda. Exato. Ele também, né, pode gerar insights para outras frentes dentro da empresa, inclusive para melhorar o B2B. Sim. Como é que você acha que uma coisa, na prática, pode ajudar a outra? Assim, essa visão de quem é o consumidor final, né, ao invés de ter um intermediário ali que vai, né, tá no meio do caminho para você chegar no consumidor final. Como é que você acha que esse contato direto com o consumidor final, na prática mesmo, no dia a dia, né, não no conceitual só, pode trazer insight para desenhar uma coleção, Isso. ou para fazer uma distribuição diferente, enfim. Então isso é muito interessante, que a gente está vivendo lá hoje nesse sentido. A gente tem um time de dados muito bom lá dentro também, que fazem parte da mesma
diretoria que eu faço parte, que é um time de CI, de Central de Inteligência, onde a galera também, assim, é bem focada em dado, bem gente como a gente, vamos dizer assim, né? Bem correria, bem inconformada com as coisas. Tá sendo muito enriquecedora essa jornada de construir junto com eles e junto com o restante da empresa. Então, o que a gente percebe muito? O nosso canal, ou os canais B2C diretamente, a gente também tem loja no varejo direto, né? Através do Aqui Tem Malve e algumas lojas próprias da Malve Kids e tal. A gente começa a trabalhar isso muito mais como uma fonte de insight dado, enriquecendo, por exemplo, o que você mencionou, que para mim é talvez a principal impacto direto, que é entendendo o que o cliente quer comprar. A gente é uma empresa tradicionalmente de cauda muito longa. A gente faz muito produto. E sempre foi assim e dá muito certo pra gente. A hora que a gente começa a entender esse feedback do consumidor direto para dentro da nossa coleção, os times, as diretorias de adulto, infantil, enfim, de produto, de marketing, começam a beber dessa fonte, começa a ganhar um momento muito legal. A gente começa a perceber que você começa a ter mais assertividade na coleção, começa a sobrar menos, que é um problema da indústria do varejo, né? A famosa sobra, falta e sobra. A gente começa a ajustar isso muito mais certo. O pessoal da CI entra com vários dados e várias pesquisas de mercado e bebendo de várias fontes diferentes para a gente fomentar toda essa cultura. A gente começa a entender o comportamento do consumidor através do nosso canal, que é o mais direto, o mais exposto, vamos dizer assim, a dado e a coleta e a comportamento. Então, a gente começa a analisar coisas muito interessantes e cruzar essas informações. Isso acaba que gera, inclusive, facilidade para o próprio representante comercial, que é o cara que vai fazer a venda lá na cidade pequena, cidade que eu nasci. Tem Malve desde que eu sou... Há muito mais tempo, provavelmente, mas eu usei Malve minha infância inteira. Então, então ele começa a ficar mais fácil a jornada de venda dele, porque ele está com um produto mais assertivo, um pricing mais bem colocado. A gente já sabe que a aceitação do cliente vai ser melhor, porque a gente já está bebendo dessa fonte há algum tempo e trazendo bastante informação para eles. Então, é muito louco pensar que esse contato com o cliente ou análise do cliente, o famoso clienting, acaba impactando, inclusive, na sobra industrial de uma empresa. Então, assim, ganha. Tipo, a indústria ganha, o varejo ganha, o multimarca ganha, o cliente ganha, porque ele só vai ser impactado com coisa que seja relevante para ele, produto mais bem feito, mais assertivo para o gosto dele. Então, assim, você começa a perceber que vira uma cascata meio que sem fim. Porque é um ganho de eficiência que é bonito de se ver, é muito difícil de fazer, mas é muito bonito de se ver e a hora que pega momento é muito poderoso. Então, assim, a gente tem trabalhado essa visão lá dentro nossa de digitalização do todo mesmo, de entender a Malve toda, desde a indústria. A gente tem a fabricação de malha, a gente tem uma malharia gigantesca, coisa mais linda, totalmente moderna, lá em Jaraguá. Então, a gente pega do filtro, faz a malha, corta, costura, distribui, põe dentro da loja, põe no site, põe na casa do cliente. Cara, isso é uma jornada de informação sobre o cliente final e sobre todos os processos da cadeia, que é uma coisa assim que tem MBA que não vale o que você aprende lá dentro. E eu vou falar pra você que 90% do MBA não vale o que você aprende lá dentro, vivendo esse turbilhão de informação, esse turbilhão de projeto, processo que a gente tem lá dentro. Então, assim, não é a primeira vez que eu faço, já é meio que meu bate-caixa, mas, assim, nessa magnitude é uma coisa que eu tô fazendo que tá sendo recompensador. Eu uso dizer, cara, que pouca gente no Brasil, poucos líderes de varejo caíram a ficha para esse tipo de oportunidade que você está descrevendo aqui. E eu acho que você, ao longo da sua carreira, passou por empresas e foi plantando essa sementinha em cada uma e quebrando algum paradigma, né, de como usar o dado do consumidor para, né, ter mais eficiência, seja na produção, seja, né, no sellout, enfim, em várias áreas dentro da empresa. Conta para mim, cara, voltando no passado agora, de volta no túnel do tempo, alguma experiência, aquela que mais te marcou de uma empresa onde você atuou, pode ser a mais recente, pode ser a mais antiga, né, que tinha uma cultura mais voltada para como se fazia varejo antes, e você teve que plantar essa sementinha assim, e, né, teve algum avanço relevante, alguma coisa que te marcou mesmo, que você falou, puxa, esse aqui eu conto com orgulho, porque foi difícil, mas eu virei o jogo. Vamos lá. Então, assim, algumas passam pela cabeça, mas eu acho que o case que mais ficou famoso é muito
pretencioso, né? Mas que mais me orgulha e que já teve alguma repercussão foi o nosso case na Brands. Inclusive, fizemos juntos, né? Com todo o time lá. Então, a Brands também são marcas de 50 anos. Elas fez 50 anos ano passado. A Richard está aí para fazer 50 também. E era aquela empresa de balcão. E loja física, balcão, atacado também, dentro da Elos, muito forte, sempre foi multimarca. E quando a gente começa o projeto lá, a gente tinha, dando um pouquinho de volume, né, de número. Eu lembro que a gente tinha coisa de 20 e poucos % de receita influenciada nessa jornada, então era ok pro mercado, né? Era mais ou menos o que o mercado fazia. Mas depois de todo esse processo que a gente teve de inserção de cliente dentro da empresa, foi muito transformacional, porque a gente passa a ter pico de 56%, 57% de receita influenciada pelos canais digitais, principalmente CRM, dentro da receita de uma empresa que é bilhão. Então, assim, foi um projeto muito desafiador, feito por muitas mãos. A Adriana, que era minha diretora de marketing, Já teve aqui também. É uma pessoa que eu tenho um carinho absurdo, eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por ela. E a gente construiu tudo isso junto lá, sob a liderança dela. E assim, é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, orgulho muito de contar a história, porque realmente foi transformacional. A gente pegava lá uma empresa que lá no começo, eu sempre vou lembrar disso. No começo, fazer um contato com o cliente era um parto pro vendedor. Ele achava que ele estava perdendo o tempo dele, não conseguia entender, não conseguia ver retorno, não fazia. E aí a gente começa a fazer o aculturamento, premiar os bons desempenhos, explicar para eles como é que o CRM funcionava, explicar para eles o que era client e começar a mostrar que aquilo era efetivo e fazer diferença, no final das contas, no bolso dele também, porque o varejo brasileiro é 99% comissionado, né? Vamos só explicar aqui, abrindo parênteses bem rápido, para quem está nos assistindo aqui, quando o Haddad fala, né, o vendedor fazendo contato, explica melhor, assim, só como é que isso funciona para localizar todo mundo. Tá, então o que acontecia? Lá dentro da Brands e na maioria das empresas que fazem esse tipo de abordagem, a gente tinha, e tem até hoje lá, muito bem gerido pela Gil hoje e pela Rafa, que são pessoas da época do meu time lá também, que a gente criava listas de contato para os vendedores nas lojas, todas elas direcionadas com algum objetivo, com foco, com interesse, levando em conta o interesse do cliente final para fazer a abordagem. A gente fazia essas listas para que eles entrassem em contato com os clientes através do WhatsApp, através de SMS, ligação. Era flexível ao ponto deles poderem escolher o canal de comunicação que fosse mais assertivo. Então a gente gerava essas listas para eles que tomava tempo, porque o cara tem que parar, entrar em contato, o cliente responde, ele tem que interagir, ele tem que fazer a gente fala, a mágica dele vem depois do primeiro contato realizado, né? A gente só abria a porta, quem fazia a venda era eles. Então a gente gerava toda essa inteligência de contato para eles, para que eles entrassem em contato com esses clientes no momento certo, da forma correta, ou que a gente julgava correta, para falar do tema que fosse relevante. E isso acaba fazendo com que a empresa venda mais e que ela vendesse mais, que ela trouxesse mais recorrência, mais fidelidade desse cliente para dentro de casa. Então, era esse o processo de gerar essa lista e o vendedor fazer o contato. Lá era fazer muito mais uma venda proativa do que reativa. Era tirar aquele vendedor que só tirava pedido, que a gente fala, para colocar um vendedor que realmente vendesse, que ele ia fazer acontecer. E aí, a gente começa a perceber desempenhos fantásticos. Eu lembro de pessoas lá de dentro até hoje, assim, que eram números astronômicos. Eu lembro do Manuel de Brasília, que era fantástico. Então, assim, a gente fica com essas pessoas na cabeça porque, assim, foi um case muito legal de ter desenvolvido e ter feito junto com todo o pessoal lá. Então, acho que esse é o que eu mais, ou até hoje, o que mais me dá orgulho, assim, de ter realizado. Porque era uma empresa realmente de muito varejo tradicional, muito multimarca tradicional. E aí, a gente consegue fazer com que o digital entrasse lá e rampasse tanto a venda direta, quanto a venda influenciada, quanto todas as métricas que a gente podia medir, e fizemos case, fizemos várias coisas legais disso aí. E o mais interessante disso tudo, gente, é que a gente está falando aqui de digital. Isso. E, ao mesmo tempo, né, quando a gente traz o exemplo prático, poxa, o vendedor lá da loja física. Isso. Que num primeiro momento a gente pode pensar que são coisas diferentes. Totalmente. Até lembro muito bem, cara, das primeiras conversas que a gente teve lá dentro do grupo em Brands, né, o pessoal falou, nós contamos agora aqui com
o Daniel, ele veio assumir o e-commerce. Exatamente. Não foi assim? No começo foi isso mesmo, cara. E aí tivemos uma reunião, a gente falou, pô, Daniel, e-commerce? Só o e-commerce? E ele falou, por enquanto sim, calma aí, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. E não demorou pra gente, né, envolver outras áreas e aproveitar outras oportunidades, né? Porque acho que foi isso que foi uma quebra de paradigma lá, né? A gente entender que esse trabalho com loja física também fazia parte desse guarda-chuva que a gente chama hoje de digital. Exatamente. O digital caiu. Eu até brinco que o digital não é necessariamente online, né? Exato. Então, assim, foi uma quebra de paradigma bem legal. E o gostoso nesse final, só pra terminar essa história, né? Gostoso no final era perceber, assim, no começo reclamavam que vinha a lista pra fazer o contato. No final me ligavam pedindo mais. Falavam, não, calma aí. Você fez o que você tinha que fazer, tá certo, vai dar resultado, vai vir. Então, assim, isso era gratificante. E para mim é um grande canhão do digital, é o varejo físico. Eu acho que a gente ainda subutiliza muito. Assim, eu acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais esse caso, cara, porque, assim, eu conto como case de virada. Eu acho que foi uma experiência incrível, legal, que foi a que mais te marcou também, porque me marcou particularmente muito pela questão de, né, encontrar um desafio inicial, uma resistência mesmo, principalmente na loja física, e depois, como você está falando aqui agora, o pessoal te ligando, falando, manda mais contato e etc. Cara, conta aí os pormenores, né? Como é que você quebrou essa barreira e que tipo de tática você usou para poder engajar essas pessoas dentro desse processo de colocar o cliente no centro e atendê-lo de maneira diferenciada? Tem algumas táticas, algumas estratégias que a gente utilizou que são, vamos dizer assim, não ortodoxas, então mais heterodoxas, assim, que enfim, construídas também a várias mãos. Mas o que a gente, para ser bem honesto e bem sincero, o que a gente mais fez, ou a gente entendeu que era o viés mais interessante de começo para poder fazer isso rodar, foi mostrar o impacto no bolso. Assim, sem nenhuma... aqui eu tô sendo extremamente honesto, sem nenhuma... sem passar a mão, sem nenhum, sei lá, corporativismo nem nada. Então, o que a gente mostrou no começo foi assim, ó. Foram algumas táticas bem simples. Primeiro, deixar rodar. Coloca, deixa rodar, comunica, informa e deixa aparecer os outliers. Então, a primeira coisa que a gente observou foi quem que vai sozinho e desempenha bem sozinho. Nisso, a gente já pensou 5, 6, 7 vendedores que a gente entendeu. Ó, esse aqui já entendeu. Recompensa. Pô, então, assim, cara, o pessoal do varejo é tudo muito dinâmico, todo mundo de gente boa. Então, assim, cara, gincana, premiação, look, que a gente falava, tirava look no site. Fizemos festa com esses caras. Enquanto isso, eu tinha muita parceria com os supervisores regionais, com os gerentes de loja, que eles cobravam quem não estava fazendo. Então, meio que um bad cop, good cop. Nesse caso, eu era o good cop. Então, assim, a gente começou a fazer isso e as pessoas começaram a entender. E no momento que o vendedor começa a ver que o amigo dele, o outro vendedor da loja, tá fazendo e tá dando resultado, eu brinco que vendedor bom é um bicho porreta, assim, ele vai pra cima. Então, não, se esse cara tá fazendo e tá dando resultado, eu tenho que fazer também, vou dar resultado também. Então, assim, no final, acho que, eu não lembro mais os números exatos, mas eu acho que era provavelmente, o melhor engajamento que tinha no mercado de vendedor fazendo contato devia ser o nosso, porque eram, assim, eram coisas astronômicas, assim, e não era, assim, um que fazia muito e compensava 2, 3 que não faziam, não, cara, era uma linearidade e todo mundo remando junto pro mesmo lugar, que dava gosto de ver. Dava gosto de ver. Mas, assim, essas foram algumas das táticas. Teve outras também que a gente usava mas sempre, assim, importante falar sempre com propósito pro cliente. Porque eu sou daquela escola que você também de que se você não tem nada pra falar, você não fala. Pô, não tem o que falar, não fala, cara. Então, assim, não enche o saco de cliente, porque, cara, a vida de todo mundo já é tão corrida, com tanto BO, que se você for ser chato com o cliente, é tudo conta do que nós estamos falando. Então, assim, a gente sempre teve uma abordagem muito leve com o cliente, muito tentando entender o que ele queria naquele momento. E eu acho que acabou dando certo, porque o resultado veio. Mas muito teste também. Testa, erra, testa de novo, erra de novo, testa, muda. Tom de voz, comunicação, quando fala com quem. Uma coisa muito poderosa que a gente sempre teve foi a análise RFM, né?
essência, frequência e monetização da carteira de clientes. Que hoje, inclusive, é uma das coisas que a gente está aplicando dentro da Malve com bastante afinco, assim, com um time muito bem capitaneado pela Letícia, que é a minha coordenadora lá, com a ajuda do time de CI, do André, que eu comentei mais cedo. Então, assim, ali você começa a entender muita coisa, muito comportamento de cliente, o porquê que esse cara tá caindo, por que esse aqui tá subindo, o que tá acontecendo, como é que eu comunico com quem. Aí entra toda a leveza do marketing, né? Do marketing bem feito. Lá na Malva a gente tem o Greg, que é o nosso diretor, que é fantástico. Então, assim, eu acho que é outro canhão que a gente tá na mão. A gente vai ter outro case desse aí pra gente contar mais pra frente, daqui a pouco. Legal. Se Deus quiser. Legal demais. Eu quero voltar daqui a pouco nessa questão dos indicadores, dos KPIs, mas antes, pegar um gancho anterior, né? Você falou, se eu não tenho nada para falar, melhor não falar. Uhum. Né? E eu acho que essa também é um paradigma que tem que ser quebrado no varejo. Eu lembro muito bem, há um tempo atrás, a gente fez uma roda de conversa, né? E o Haddad estava lá, no meio do papo, ele falou assim, não, o meu canal de e-mail, eu tenho uma taxa de abertura de mais de 50%. É verdade. Aí todo mundo olhou e falou assim, você tá mentindo, você deve medir errado, não é possível, porque eles estão acostumados ali com 10, 12. 10 no máximo, né? Exatamente. E nós estamos falando, gente, de um canal que, assim, não é old fashion, não é novo, vem lá do século XX, né? Se a gente for pensar, mas que pode ainda ser, né, utilizado de maneira relevante, desde que a gente não fique só, né, mandando qualquer coisa para todo mundo. Cara, eu quero que você conte um pouco dessa história, assim, né? Porque naquele momento ali, todo mundo ficou, não é possível, não é possível. Você abriu e falou assim, tá aqui, ó. Olha aqui meus e-mails. Exatamente. Mas você deve mandar para pouca gente. Ele falou, não, mando para muita gente. Detalhe um pouquinho disso aí, cara, que eu acho que esse é outro case. É uma história legal. Eu lembro desse evento específico que você tá falando. Eu lembro que, inclusive, foi engraçado. E-mail. Lembrando assim, era uma empresa de 50 anos, uma marca de 50 anos, então assim, você tem muita história para contar. E isso era muito, e é até hoje, muito capitaneado pela Adriana lá dentro, pela Adriana Bozon, e pelo todo o time de marketing, Amanda Guerra, o pessoal lá que era assim, o segredo do e-mail para mim sempre foi e sempre vai ser o conteúdo que tá lá dentro, cara. Gerando conteúdo relevante, o cara vai abrir porque ele quer. Ele não vai estar ali só procurando promoção, mesmo porque, não tem de cabeça, mas 85% dos e-mails que a gente mandava na época não era promocional. Era e-mail muito mais focado em branding, muito mais focado em coleção nova, muito mais focado em conteúdo do que qualquer outra coisa. Então, assim, quando você consegue acertar essa linha de conteúdo e se tornar relevante para aquilo que a pessoa quer ver, ela abre com muito prazer. Então, eu lembro que todo mundo ficou assustado na época com o número. Eu falei, não, gente, isso aqui, assim, é constância. É de ser relevante o tempo inteiro. É não encher o saco. Desculpa o termo, mas é não encher a paciência da pessoa. Você abre uma vez um conteúdo, não tá interessante. Você abre a segunda, não tá interessante, tchau. Você vai virar bounce, o cara vai dar descadastro, o cara vai, sei lá, nunca mais abre teu e-mail. Daqui a pouco o provedor tá te bloqueando de entregar para ele. Então, assim, e-mail sempre foi essa constância. A gente tinha resultado lá de novo, mas foram anos de construção, muito antes de eu chegar. A gente consegue rampar a taxa de abertura, essas coisas, mas já era muito boa antes. Então, assim, são anos de conteúdo relevante. Tudo que se faz lá era muito bonito, muito bem feito, né? Como é hoje no Grupo Malve também. Então, assim, e-mail para mim sempre vai ser relevância. Sempre vai ser conteúdo relevante. Agora sim, acho que a gente está pronto para fazer a ponte para a questão dos KPIs. Vamos lá. Né? Porque você está falando, poxa, a estratégia estava muito mais voltada para conteúdo, para branding. E quando a gente fala de canal digital, Haddad, você sabe que o paradigma é performance. Sempre. E a performance, de forma geral, ela está muito voltada para o curtíssimo prazo. Né? Que fiz uma ação, tive um resultado. Fiz uma ação, tive um resultado. E pouco voltada para entender aquilo no médio e no longo prazo. Né? Ou seja, poxa, eu estou mandando um e-mail, né, que não é relevante, pode até dar um resultado no curto, mas eu queimo a minha base inteira, né, porque são pessoas que, como você falou, param de se interessar por aquele conteúdo. Exato. Quero que você me fale, cara, sobre KPIs, indicadores de varejo, de digital, e como é que, né, você enxerga hoje
essa quebra de paradigma para a gente não só olhar para o curto prazo? Primeiro, você concorda que existe essa visão no mercado, né, no geral, que a performance é o mais importante e que, né, existe uma visão de curto prazo? Totalmente. E eu acho que esse aí é o desafio de todo mundo dentro do canal digital. Porque o canal digital ele é rápido. Só que ele é rápido para te dar resultado a curto prazo, mas ele é muito rápido para destruir no longo. Também a gente tem visto muita marca sofrer por causa disso hoje em dia. Muita marca boa, tendo muita dificuldade para sobreviver. Então, assim, eu falo que no final das contas, cara, a venda é resultado. No seguinte sentido, ela é consequência. Eu tenho todo um caminho antes para fazer para conseguir chegar nessa venda de qualidade, que vai me gerar EBITDA, que vai me gerar lucro líquido, que vai me gerar, enfim, ganhos de eficiência, seja investimento em mídia, seja na onde for, para fazer com que seja saudável a venda do digital. A venda do digital, pô, quantas vezes a gente viu e tem notícia de empresa gigantesca, capital aberto, queimando caixa como se não houvesse amanhã, numa época que era ok queimar caixa porque o juro zero, 2%, juro real negativo, qualquer coisa vale a pena, mas a conta chegou. Então, assim, o curtíssimo prazo no digital mata. E mata rápido. Ele não leva tanto tempo assim para matar, não. Então, o que a gente olha hoje lá dentro e a gente costuma medir para poder entender se essa operação tá interessante, se ela tá saudável, se ela tá rodando bem. O meu principal indicador hoje, quando eu vou falar de client ou eu vou falar de mídias, seja elas quais forem do mundo online, que acaba revertendo em resultado, para mim, é retenção de cliente novo, cliente recorrente, enfim, é essa razão entre quem eu tô fidelizando e quem eu tô trazendo novo. Muito de um ou muito de outro faz mal. Um equilíbrio legal é o que vai levar a gente para frente. Então, esse é um dos principais KPIs que eu olho no dia a dia. Eu acho muito interessante a gente olhar também toda a parte de segmentação de carteira de cliente. E principalmente as movimentações entre as segmentações. Então, tô falando assim, pô, você tem aquele cliente que era campeão até ontem, hoje ele virou um can't lose, eu não posso perder. Pô, por quê? Então, essas migrações a gente acompanha muito também. Quem tá saindo daqui para lá, quem tá saindo de lá para cá, para poder entender se tá sendo rentável aquilo que eu tô fazendo, se o conteúdo também tá relevante, se eu tô comunicando da forma correta, se meu volume de comunicação, que é outra coisa que eu meço, tá interessante. Será que eu tô exagerando? Eu tô comunicando demais? Será que eu tô sendo muito conservador? Tô deixando dinheiro na mesa? Porque eu não tô falando? Então, enfim, são algumas coisas que a gente mede. E aí, os clássicos também, que todo mundo olha, taxa de abertura, taxa de clique, receita influenciada, receita assistida, receita direta, last click, enfim, tudo que é padrão, mas eu costumo olhar muito mais porque não é padrão. Então, assim, eu sempre trabalhei muito e-commerce e qualquer outro canal que eu já trabalhei com uma DRE debaixo do braço. E aí, assim, o impacto de um trabalho bem feito de mídia, de CRM, de clienting no resultado do canal é gigantesco. Porque alguns casos, você sabe bem que eu acabava até não comprando mídia mais, porque estava tão bem organizado o restante, que eu comecei a chegar em nível de investimento em mídia que nem eu esperava que a gente fosse chegar. Então, assim, realmente valores... E hoje a gente sabe que no digital é provavelmente o maior custo que a gente tem, ficar na mão de Google, Meta, enfim, todos os outros canais que a gente tem de aquisição hoje em dia, é muito caro. Então, assim... Então, a DRE debaixo do braço sempre foi muito importante para entender se o trabalho estava sendo bem feito. Porque se você não mede, você não gerencia e você não muda a direção, né? E isso é uma coisa que eu estou encontrando muito legal dentro da Malve, que é um grupo de uma família de origem alemã, então planeja-se muito bem, executa-se muito bem, tudo bem regradinho, tudo muito bem medido. Então é muito legal você conseguir enxergar sempre esse impacto da coisa começando a rodar lá dentro. Então, assim, eu acho que o mais fora da casinha que a gente olha é isso, além de tudo que é padrão hoje em dia do mercado que todo mundo faz, né? Mas é muito difícil atribuir no mundo digital, né? Então a gente olha muito mais a 10 mil pés mais macro do que no micro ali. É muito difícil. Cara, o cara clicou num anúncio, depois ele abriu um e-mail, ele recebeu um WhatsApp e comprou. De quem que é a venda? Uhum. Então, se você for querer olhar no
na vírgula, você vai só perder tempo. Então a gente olha muito mais a 10 mil pés, entendendo se aquilo está fazendo sentido, se aquilo está fazendo impacto positivo dentro do resultado da empresa, do que qualquer outra coisa mais micro. Mas vamos ser sinceros, cara. Uma pessoa como você, que tem um amplo conhecimento financeiro, podia ser inclusive CFO de qualquer uma dessas empresas aí, é raro dentro da área digital, né? Você está falando aqui de DRE, aposto que muita gente nunca ouviu falar dessa sigla, né? Nem sabe o que é isso. Então, acho que falta um pouco também dessa visão financeira, essa visão ali não só da receita, né? Mas da eficiência daquele investimento. Você acha que falta um pouco dessa visão? Falta, cara. Falta sim. A gente estava até discutindo ontem dentro da Malve com o meu CFO lá, o Augusto. A gente estava trocando uma ideia justamente sobre isso, sobre a necessidade de aculturamento também desse lado mais chato, talvez, para quem não gosta, mas extremamente necessário no dia a dia de uma operação, né? Então, assim, é o que a gente vem fazendo, inclusive, com o nosso time lá. Nosso time hoje está sendo bem escolado, foi muito bem escolado por ele. A gente vai continuar nesse caminho, porque, de novo, é o que você falou de imediatismo. Cara, imediatismo é receita, é top line, derrete, desconto, rampa, venda. É a hora que você vai ver, você tá queimando caixa. E caixa hoje custa 12,75% ao ano. Baixo, né? 12,75 padrão. Então, assim, é uma coisa que, para ser completo, você vai ter que dedicar um pouquinho da tua vida para isso aí. Você vai ter que entender esse negócio para ser realmente um profissional bom de varejo, bom de digital. Hoje você não consegue. Acabou o profissional I. Aquele cara que é extremamente especialista em alguma coisa. Esse cara, hoje em dia, infelizmente, ele morre de fome. Se ele não for multitask, se ele não tiver amplo conhecimento, se ele não tiver uma carreira mais generalista no digital e no varejo, esquece. Ele morre literalmente, porque acabou isso. Se não acontece igual essas empresas que a gente tá vendo, que tá empresa gigantesca fechando, porque financeiramente ali tinha coisa estranha acontecendo e ninguém pegou, né? Então, assim, são aprendizados da parte não digital, que é muito importante para tocar o dia a dia. Muito importante. Perfeito. Caminhando para o final, meu caro, que a conversa tá boa, quando a gente vê já passou um tempão. Verdade. Queria que você passasse para a gente, nós falamos muito sobre, né, quebra de paradigmas, sobre transformação dentro das empresas pelas quais você passou, né, de uma visão um pouco mais voltada para o cliente e não só para o curto prazo. Queria que você passasse para quem está nos assistindo, nos ouvindo, pelo menos 3 dicas, né? Quem quer passar por esse movimento, quem quer transformar a empresa para, de fato, viver no século XXI, como a gente está, por onde você começaria? Quais são os insights assim que você acha que não podem faltar para uma empresa que quer dar esse passo, né? E, obviamente, vai enfrentar todas as dificuldades que você já enfrentou dentro das empresas pelas quais você passou. Cara, essa pergunta é difícil, mas vamos lá. Eu vou pensar em alguma coisa aqui. Eu acho que tem que se gastar muito tempo entendendo o cliente, cara. E não é conversinha. É de verdade. Eu acho que, assim, o cliente tem que ser a coisa mais importante que você tem, cara. Quem trabalhou com venda em alguma coisa, seja venda enterprise, B2B, venda B2C, SaaS, o que for que seja. Cara, você sabe a dificuldade que é de você conseguir um cliente. Então, assim, como é que teu cliente não é a coisa mais importante que você tem dentro da tua empresa? Seja um cliente intermediário, igual a gente falou das lojas que revendem a marca, ou o cliente final, nosso consumidor final. Cara, eu diria que a primeira coisa é, entre aspas, perca tempo, entendendo profundamente quem é teu cliente. E, assim, não é aquele papo de, meu ideal customer profile. Não, filho. É quem te compra. Quem tá ali contigo todo dia. Então, acho que essa seria a primeira coisa que eu olharia com muito carinho, assim, cara, entende a fundo quem é teu consumidor e quem é teu cliente. Segunda coisa que eu olharia é, não cai na tentação de fazer no curto prazo, cara. Dói, eu sei que no final tudo é dinheiro, porque o tempo também custa, né? E que nem a gente falou, 12,75% ao ano. Mas a venda é consequência. E é isso que a gente tem feito na Malve. A gente está refazendo a base do digital, dos nossos canais, para assim que estiver pronto, a coisa rodar do jeito que tem que rodar. Então, não se precipitar. É muito tentador ver o faturamento subindo no curto prazo
E, infelizmente, no varejo curto prazo, para você rampar faturamento, é desconto, é promoção. Então, desvaloriza a tua marca. E aí é perigoso. Então, acho que essa seria a segunda coisa, cara. Não cai na tentação do imediatismo. E uma terceira dica é entender que isso é básico, mas ninguém faz, né? É mais barato você reter um cliente do que você pegar um novo. Parece que é a conversa do Kotler, né? Uhum. Mas, na verdade, cara, é bem mais barato você reter um cliente do que você ter que trazer um novo. A competição hoje em dia é muito frenética. A gente tá muito na mão de mídia, enfim, de quem... dos brokers, enfim. Então, acho que a terceira seria essa parte, cara. Tipo, trata bem. Que é meio linkada com a primeira, na verdade, mas é bem mais interessante, é bem mais rentável você manter um cliente fidelizado do que você ter que ir atrás de um novo para substituir. E como é que a gente mostra isso dentro da empresa, cara? Pode parecer muito óbvio para você, mas como é que a gente planta essa semente, então, para mostrar, por exemplo, que é muito mais barato reter um cliente antigo do que trazer um novo? Tem uma métrica muito simples e direta, que é o famoso CAC, né? Custo de aquisição de cliente. E aí você pode fazer o paralelo, a razão com LTV, né? Então, assim, inclusive a gente está mostrando isso nesse momento lá dentro da Malve. Que é mostrar quanto custa trazer um cliente novo e quanto que um cliente já fidelizado gasta mais. E é mais legal ainda, porque quando você chega a analisar um cliente que é omnichannel, que ele compra em diversos pontos de contato da marca, aí é muito mais rentável ainda. Então, assim, hoje é até relativamente simples mostrar isso. É só você ver quanto está custando trazer um cliente novo para dentro de casa, e ver a razão que ele faz na primeira compra e olhar para quem já compra recorrentemente nos últimos 12 meses, por exemplo. É batata. Se não for mais alto, alguma coisa está errada. Ou seja, números, né? Número, direto, dado na cabeça e métrica. Contra os dados não há argumentos, né? Exatamente, menos achismo. Muito bom. Chegamos ao final aqui do nosso podcast. Se deixasse aqui, a gente ia conversando mais um pouquinho, né, Haddad? Pra caramba. Mas queria te agradecer, cara, por aceitar o convite, por abrir o capô aqui, contar todas as histórias que você contou, falar dos caminhos, né, para ajudar todo mundo que está nos assistindo. Afinal de contas, essa é a missão um pouco desse podcast, né? A gente ajudar o mercado a dar o próximo passo, a evoluir. E, cara, você está com uma missão muito nobre aqui. Então, parabéns, seja bem-vindo, né, ao nosso seleto grupo dos Customer Experts. E, enfim, obrigado, cara. Até a próxima. Imagina, eu que te agradeço. É um prazer estar contigo, estar com a Dito aqui, todo mundo junto. Fico muito honrado pelo título de Customer Expert agora, além de fera honorário, que é uma piada interna que quase ninguém vai entender, mas enfim. Faz parte do nosso métier. E assim, sempre às ordens, gosto muito de vocês todos, como profissionais, como pessoas e como ferramenta. Então, assim, o dia que você precisar, a hora que você precisar, se eu puder, a gente tá junto. Não tem erro, cara. Muito bom. Eu fico muito honrado de ter participado. Legal demais, cara. E tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo vai curtir muito. Enfim, tô realizando meu sonho aqui de gravar com o Haddad de novo. Vou registrar isso, porque para mim é sempre uma conversa transformadora. Acho que se a gente tivesse outros Haddads por aí no mercado, o mercado de varejo estaria muito mais evoluído. Enfim, agradecer, né, ao Haddad, a todo mundo que nos acompanhou até agora, né, e está assistindo aí conosco. Avisar que essa gravação ela está disponível, como eu falei, em todas as plataformas, Spotify, YouTube. E pedir para vocês, caso tenham gostado, né, podem curtir, podem acionar o sininho, podem compartilhar esse episódio, né, com outras pessoas, porque afinal a missão de vocês também é ajudar a educar o mercado. Então, por favor, espalhem essa mensagem e ajudem o mercado de varejo a evoluir para o próximo passo. E se você também tiver uma sugestão de tema ou de convidado para a gente trazer aqui, que seja, né, um especialista em clientes, um Customer Expert, por favor, comente aí nos espaços de comentários. Fique à vontade para sugerir para nós. Valeu, grande abraço, até a próxima. Tchau.